A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos e ouvintes. Mais uma vez com você, pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, e somos ali da congregação de Formosa, Goiás. É um prazer e uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para comentar o capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Desde já, eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade, a pastora Luíde, nossa pastora presidente, e ao nosso amado pastor Gedeon Júnior, que é o líder deste projeto de leitura bíblica diária. Amados, quando nós estudamos o capítulo 22 do livro de Deuteronômio, esse capítulo divide-se em duas ideias importantes. Dos versículos 1 ao 12, o tema destaca-se por princípios de amor e cuidado com o próximo, enquanto que os versículos 13 ao 30 fala de forma específica da castidade e algumas leis que protegem o casamento. Então, para trazermos aqui uma lição bem explicada e aproveitarmos bem esse texto especial e maravilhoso aqui do capítulo 22, nós vamos dividir em dois áudios, sendo que o primeiro, que é o áudio de hoje, nós vamos falar dos versículos 1 ao 12, traçando aqui os princípios de amor e cuidado ao próximo. Então, do versículo 1 até o 3, a palavra do Senhor diz assim: se a vaca ou o carneiro de um israelita fugir do dono, e você vir o animal andando solto, não faça de conta que não viu. Leve-o de volta ao dono. Se o dono morar longe, ou se você não souber quem é, leve o animal para casa e fique com ele até que o dono venha procurá-lo. Então entregue-o a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa, ou qualquer outra coisa que você achar e que for de outro israelita. Não faça de conta que não sabe de nada. Meus amados, nesses versículos nós podemos ver aqui a responsabilidade que o israelita ele tinha ao encontrar animais ou bens que não lhes pertencessem. Ali não poderia existir, irmãos, no meio do povo, essa história de que achado não é roubado. Pelo contrário, eles deveriam cuidar dos pertences alheios até que o verdadeiro dono aparecesse. Exatamente, irmãos. Essa ideia, ela vai de encontro com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus disse assim: assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Ou seja, quando nós perdemos algo de valor, alguma coisa importante, preciosa para nós, a gente espera, irmãos, que aquela pessoa que achou, ela venha guardar, ela venha ali deixar em segurança, né? E de preferência, ela guarde para que essa pessoa possa nos devolver depois, não é assim? Pois é, era esse princípio que Deus queria ensinar para o povo. Quando nós olhamos os noticiários e encontramos alguém, nos nossos dias atuais, por exemplo, que achou uma carteira cheia de dinheiro ou algum objeto valiosíssimo, e a gente vê essa pessoa muitas das vezes procurando o verdadeiro dono, entregando, né? A gente observa que esse tipo de honestidade, ela é enaltecida na mídia, porque é algo muito raro isso acontecer nos nossos dias atuais. Mas nos dias de Israel, essas virtudes deveriam ser algo absolutamente normal. Pelo menos era esse o propósito divino para o povo de Deus. Imagine, irmãos, você vivendo no meio de pessoas justas, pessoas honestas, benevolentes e generosas. Não seria fantástico viver no meio de pessoas com esses tipos de virtudes? Pois era esse tipo de nação que Deus queria construir ali no meio de Israel. Uma nação que não se deixasse ser dominada pelo egoísmo, pela inveja e pelo egocentrismo, mas que pudesse amar e respeitar o seu semelhante, até mesmo nos comportamentos mais simples da vida. Em outras palavras, com essas e outras leis, Israel tinha tudo, meus irmãos, para ser o melhor lugar do mundo para se viver. Quer ver outro exemplo? Então vamos lá para o versículo 4, que diz assim: se o jumento ou boi, que é de outro israelita, cair na estrada, e você vira o animal caído ali,
Não faça de conta que não viu. Vai lá e ajude o dono a colocar o animal de pé. Olhando, meus amados, aqui para essa outra lei, a gente até se pergunta, mas quem que, passando por um lugar e vendo ali um jumento caído, e o pobre do dono tentando levantar, quem não vai, né, se oferecer para tentar ajudar o dono a levantar aquele animal? Será que Deus realmente, irmãos, ele precisaria fazer uma lei tão específica para isso? Qualquer um ajudaria, a menos que tenha problemas sérios de saúde, mas mesmo assim a pessoa pelo menos tentaria buscar um socorro, uma ajuda, ela tentaria ajudar de alguma maneira, não é assim que nós pensamos? Só que não. Até que viesse, irmãos, o nosso amado Messias para implantar no coração do povo a lei do Espírito, justamente na era da graça, todas essas leis eram fundamentais para que o povo pudesse exercer um mínimo de solidariedade, especialmente na era da lei. Amados, na era da lei, o povo ele precisou desses preceitos exatamente para que eles fossem ensinados, até mesmo a ajudar o seu próximo a levantar um jumento caído. Acredite se quiser. Agora pense comigo, irmãos. Se Deus se preocupava tanto, até mesmo com um jumento caído, imagine um ser humano que é a imagem e semelhança do próprio Criador. Pois é, infelizmente, o egoísmo e a falta de empatia com o semelhante acabou se tornando um problema muito recorrente ali em Israel, o que deixou o coração de Deus cada vez mais entristecido com o povo. Isso ficou claro, irmãos, especialmente quando Jesus ele cita aquela parábola do bom samaritano ali em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Ali, Jesus ele deixa claro que amar o próximo é socorrê-lo em todas as suas necessidades, como fez aquele bom samaritano. E não passar ao largo, né, de longe, fazendo de conta que não viu, exatamente como fizeram o sacerdote e o levita. O mais curioso aqui, irmãos, é que nessa parábola, ninguém reclamou de Jesus ter usado esses dois personagens como maus exemplos pela falta de amor ao próximo. Até porque grande parte daqueles religiosos, né, eles de fato eram realmente pessoas insensíveis e arrogantes. Mas hoje em dia, irmãos, isso também não é muito diferente. Imagine você passar em um lugar e ver alguém caído ali de uma bicicleta ou de uma moto, ou até mesmo alguém que sofreu um acidente de carro, por exemplo. Será que deveria, né, na nossa Constituição, realmente haver alguma lei que obrigasse as pessoas a prestar socorro? A gente pensa que o bom senso já seria no mínimo, né, o bastante para que as pessoas pudessem ajudar alguém numa condição assim, né? Mas infelizmente nós sabemos que mesmo com essas leis, muitas pessoas fogem, irmãos, de ajudar o próximo e de realizar ali um ato mínimo de humanidade. Que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas e que a graça e o amor de Deus possa encontrar lugar no coração de cada uma delas, né? E talvez, por se preocupar tanto em ensinar os homens a amar o seu próximo, Deus providenciou leis que inclusive ensinavam os homens a respeitar os animais. Se a gente olhar aqui nos versículos 6 e 7, por exemplo, ninguém poderia pegar um pássaro que tivesse no ninho com os filhotes, né? Quer dizer, quando a mãe, o pássaro-mãe tivesse ali no seu ninho com os filhotes, ninguém poderia chegar nem perto. A pessoa poderia até pegar os filhotes, contanto que a mãe não estivesse por ali por perto. E eu fico imaginando, se as pessoas realmente, irmãos, elas tivessem a sensibilidade para respeitar uma lei como essa, né? Uma sensibilidade com esses animais, talvez elas pudessem também ter sensibilidade e respeitar o seu próprio semelhante. Pois o próprio Jesus disse que nós, seres humanos, nós valemos para Deus muito mais do que os pássaros, conforme está lá em Mateus capítulo 6, versículo 26, e o capítulo 10, versículo 31. Agora, outro versículo importante sobre essa questão de amor ao próximo está aqui no versículo 8, que diz assim: quando você construir uma casa, coloque um parapeito, assim você não será culpado se alguém cair dali e morrer. O parapeito, irmãos, era uma espécie de muro de proteção. Era, muitas das vezes, uma grade de madeira que estava ali em volta do terraço.
e servia, para proteger as pessoas quando elas estivessem ali naqueles pavimentos superiores, que nos dias atuais parece com uma espécie de laje de uma casa. E Deus ordenou isso, irmãos, para que não houvesse nenhum tipo de acidente com qualquer pessoa que subisse ali naquele terraço, principalmente crianças, pessoas ali desatentas, ou até mesmo pessoas ali alcoolizadas, já que havia muitas festas e as pessoas costumavam tomar muito vinho. Muitos ali, irmãos, daqueles israelitas que estavam ouvindo esse tipo de lei, muitos ali, eles não tinham nem visto casa diante dos seus olhos, porque eles passaram a vida no deserto habitando em tendas. Mas Deus mostrou que no momento em que eles alcançassem a terra prometida, eles também iriam construir casas grandes, casas bonitas, E quando eles construíssem as suas casas, eles deveriam prover de toda a segurança possível para evitar esse tipo de tragédia e o dono da casa não fosse tido como culpado, cometendo ali uma espécie de homicídio culposo. Mais uma vez aqui nessa lei, nós encontramos uma lei simples, mas muito importante, pelo qual Deus está deixando claro aqui que a sua intenção é criar uma sociedade que se preocupa com o bem-estar do outro e a segurança do seu próximo. Somente com esse tipo de pensamento e comportamento, Israel seria uma nação abençoada. Quando nós entramos aqui no versículo 5, a palavra do Senhor, ela diz assim: as mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. A ideia principal aqui, irmãos, é que homens e mulheres, na realidade, não invertam os seus papéis nas características sexuais. Isso passa também pelo estilo de vestimenta. Deus estava tentando mostrar, irmãos, para o povo que tanto homens como mulheres, eles devem assumir as suas identidades conforme o padrão divino ali na sua própria criação. Ou seja, isso não é apenas uma questão de heterossexualismo, mas também das funções femininas e masculinas que cada um deles deveriam ocupar no seio familiar e também no campo social. O homem deveria ser de fato homem, tomar as responsabilidades de homem, e a mulher deveria se tornar mulher feminina, sempre tomando as suas responsabilidades que ela recebeu como mulher, seja onde for, como eu falei, na família e na sociedade. Já nos próximos versículos, o Senhor está ensinando algumas técnicas úteis no que se refere à vida diária dos israelitas. Deus está mostrando aqui que, como um pai amoroso e presente que Ele é, Ele se preocupa em ensinar detalhes importantes para o progresso da vida cotidiana dos seus filhos. Por exemplo, aqui no versículo 9 diz assim: não plante na sua plantação de uvas qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzem. Você terá que entregar tudo ao sacerdote. Segundo, irmãos, alguns agrônomos, se você plantar 2 tipos de plantas diferentes, provavelmente uma delas não sobreviva, uma vez que a mais forte ou a mais alta, ela bloqueará a luz do sol e sugará a maior parte dos nutrientes do solo. Com isso, podemos deduzir também que a planta que sobreviver certamente não terá o máximo de suas proteínas e do seu sabor. Por isso, Deus proibiu os hebreus de comerem esses frutos, porque Ele estava ensinando o seu povo a ser um povo próspero e a saborear o melhor daquela terra, através de uma agricultura inteligente, rica e saudável. Já no versículo 10, o texto diz assim: não ponha juntos um boi e um jumento para puxarem o arado. Por que essa lei? Vamos lá. Um boi e um jumento, nós sabemos aqui que devido às diferenças de força e tamanho, eles não conseguem puxar um arado de forma equilibrada. Com isso, esses animais poderiam se machucar ou até mesmo adoecer por estarem ali naquele ritmo de trabalho que lhes provocaria muito estresse. Aqui, irmãos, nós entendemos através dessa lei o cuidado de Deus em preservar não apenas a saúde dos animais, mas também, irmãos, a trazer um verdadeiro sucesso no trabalho das lavouras.
Já no versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: não vista roupa feita de tecido de lã e de linho misturados. Aqui, o que o Senhor está nos mostrando, irmãos, é que dois tipos diferentes de tecido, elas vestem de maneira desigual e se comportam de maneira diferente nas lavagens. Ou seja, um tecido ele corre o risco de encolher mais do que o outro e, no final das contas, a gente pode ver que a vestimenta ela vai acabar perdendo a sua vida útil. Esse tipo de mandamento divino, irmãos, pode parecer simples, mas de fato ele foi muito útil para aqueles israelitas. Até porque, irmãos, naquela época, naquele contexto histórico, a fabricação de tecidos, irmãos, era algo feito de forma manual, era difícil e era um processo demorado. Por essa razão, era muito importante ter uma veste durando o maior tempo possível. E Deus estava ensinando como isso de fato iria acontecer. Outro fato importante nessa questão de misturar sementes diferentes na lavoura ou tecidos diferentes na roupa, segundo alguns eruditos, isso também era algo muito comum nos ritos de magia negra daquelas nações idosas. Talvez por isso também Deus tenha proibido, os israelitas de praticarem esses tipos de misturas. No versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: ponha pingentes nas 4 pontas da capa que você usa. Esses pingentes, também conhecidos como franjas, borlas ou orlas, eram uma espécie de cordões azuis que ficavam nas 4 pontas da capa ou do manto do israelita. Esse tipo de acessório, irmãos, conhecido atualmente como tzitzit, é usado até hoje pelos judeus. E conforme Números, capítulo 15, versículo 37 ao 41, esse acessório ele tinha um valor simbólico muito importante. Ele representava, irmãos, uma espécie de lembrança viva e visível dos mandamentos do Senhor. Ou seja, ao vestir-se com roupas que possuíam essas franjas, os israelitas, eles deveriam se lembrar que tinham uma aliança de fidelidade com Deus. E o cumprimento dessa aliança, ela passava pela obediência das leis do Senhor. E foi exatamente, irmãos, nesse acessório das vestes de Jesus que a mulher do fluxo de sangue tocou e foi curada. Agora, vale lembrar um detalhe. É óbvio que isso não aconteceu pelo fato dela tocar naquela orla em si, mas pela fé que aquela mulher teve no Filho de Deus, conforme registra Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 48. Deste modo, meus irmãos, nós encerramos aqui a primeira parte deste áudio do capítulo 22 do livro de Deuteronômio. Amanhã voltamos para então encerrar a segunda parte desse capítulo e até lá, que Deus te abençoe, a paz do Senhor.